Olá pessoal, tudo bom? Nosso próximo assunto agora vai ser espalhamento em disco, tá? Ou então hashing em disco, tá? Vocês já viram hashing em AED1, certo? Mas vamos dar uma recapitulada aqui, ó, rápida, né? Uma visão meio geral aqui, né? Então, como que funciona, né, essa estrutura de dados? Primeiro, né, antes de falar como que ela funciona, né, para que ela serve, né? Então, assim, a gente tem um conjunto de chaves que a gente quer guardar, né? Então, a gente quer fazer aquelas operações de busca, inserção e remoção. A mesma coisa que a gente estava fazendo com as árvores B, né? Só que aí como que essa estrutura funciona, né? Quando eu pego uma chave, eu tenho que ter uma função que a gente vai chamar de função de hash, né? Que aí o que essa função faz? O que ela tem que fazer? Eu pego uma chave, coloco como parâmetro dessa função e ela me devolve um número que vai ser aqui a posição que eu vou guardar essa chave. Tá? Então imagina que eu tenho um vetor aqui, ó, o vetor começando da posição 0 e indo até a posição 255 aqui nessa figura, né? Então essa função de hash, para cada chave que eu der para ela, ela vai ter que me dar um número entre 0 e 255, tá bom? Aí, então, por exemplo, quando eu faço uma inserção, né? Então eu vou inserir essa chave aqui, ó, John Smith. Aí eu jogo essa chave lá na. A chave aqui no caso é uma string, né? Mas aí poderia ser um número inteiro, poderia ser qualquer objeto, né? É, Aí então eu jogo isso na função de hash, ela vai me devolver esse número aqui, no caso, aqui não está sendo dito qual é a função, né? Mas essa função devolveu 152 aqui para essa chave. Aí o que eu vou fazer? Eu vou guardar o registro na posição 152, tá bom? John Smith. Aí depois eu inserindo aqui, Lisa, eu vou inserir na ordem que está aqui, tá? Lisa Smith. Aí eu joguei na função de hash, ela me devolveu 1. Aí eu vou lá, jogo esse registro na posição 1. Aqui o registro tem o número do telefone e o nome da pessoa, né? O nome aqui está sendo usado como chave primária, né? Aí depois, ó, veio o segundo nome aqui, ou desculpa, o terceiro nome, o Sam Doi, sei lá como é que fala isso. Vou falar agora a pronúncia tosca mesmo. Aí joguei na função de hash, me devolveu 254. Coloco nessa posição. Agora eu venho para Sandra aqui, ó. Quarto registro, quarta chave, né? Joguei na função de hash. Agora o que aconteceu? A função me devolveu 152, que é um espaço que já estava sendo usado antes, né? Eu já tinha inserido alguém aqui nesse espaço. Então isso a gente vai chamar de colisão, né? Isso é uma colisão, quando duas ou mais chaves são mapeadas para o mesmo endereço, né? Aí no caso aqui nessa figura, a gente vai colocar isso como se fosse uma lista ligada, né? Então essa Sandra agora ela vai ser inserida nessa lista aqui, ó. Então agora não é só uma posição 152, a posição 152 aponta para uma lista ligada onde todos os registros que foram mapeados para essa chave, eles vão estar aqui nessa lista, tá bom? É, Isso é uma das formas, tá, de tratar a colisão, não é a única, tá? Existem outras formas de tratar, tá bom? Uma outra forma de tratar, que é o que a gente vai chamar de espalhamento linear, que seria assim, deu colisão. Então, quando eu vou inserir a Sandra, deu uma colisão, né? Aí o que eu faço? Eu busco o próximo endereço livre aqui na tabela. Então, venho para o de baixo aqui, ó. Ele viria para o 153 aqui, tá? Por quê? Porque eu não teria inserido ainda esse TED aqui, né? Então esse endereço estaria livre. Aí eu colocaria a Sandra nesse endereço aqui, tá bom? Aí quando eu fosse inserir o TED, ia dar uma colisão aqui no 153. Aí eu ia inserir ele no 154, tá bom? Então essa é uma outra forma de tratar a colisão, tá? Existem outras formas também, tá? Eu só estou falando dessas duas aqui. Tá bom? E aí, assim, o que acontece no hash, né?
Aqui no caso a gente tem 256, né, que é do 0 até o 255, então a gente tem 256 endereços, e aqui a gente foi inserir só 5 registros e já deu uma colisão. Então essa função de espalhamento não está tão boa, né? Porque como o nome já diz, né, função de espalhamento, ela tem que espalhar bem, certo? Então eu tenho 256 vagas e ele já alocou 2 registros na mesma vaga. Imagina quando eu tiver 200 registros, quantas colisões não vai ter, né? Então, enfim, mas aqui a gente nem sabe qual é a função de hash que está sendo usada aqui, né? Então, uma boa função de hash é uma função que dá um bom espalhamento, que é o que vai minimizar o número de colisões, tá bom? Isso vocês já viram lá em AED1. Acho que eu provavelmente aí, na verdade, provavelmente não, assim, é esperado aí que eu não esteja falando nenhuma novidade, certo? É, Agora o que a gente vai estudar aqui, deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Então eu estava dizendo assim, né? Uma boa função de espalhamento, né? Uma boa função de espalhamento é a que tenha menor número de colisões, né? Agora o que que acontece? Não é fácil você projetar uma função dessa, né? Envolve muita matemática e envolve até a estatística, né? Cálculo de probabilidade, essas coisas, né? Porque você não vai dar uma garantia de que não vai ter colisão, você vai calcular uma probabilidade, né? E aí essa probabilidade de ter colisão tem que ser baixa, né? Então tem que ter poucas colisões. Aí assim, né? Uma coisa que acho que é fácil da gente imaginar é que assim, se eu quero inserir um certo número de chaves, tá? Vou chamar de R aqui, que eu vou chamar de número de espalhamentos, tá? Que eu estou seguindo a nomenclatura que está no texto aqui do Xavier, né? Então vamos chamar de R aqui, esse número de espalhamentos. Esse número de espalhamentos é quantas vezes você usou a função de espalhamento, tá? Então quantas vezes você usou a função de hash. Então se eu inserir 5 registros, eu fiz 5 espalhamentos. Eu usei 5 vezes a função de espalhamento ou 5 vezes a função de hash. Aí, assim, dá pra gente imaginar, tá? Não tô falando isso agora matematicamente aqui sendo rigoroso, mas a matemática ela vai colocar os pingos nos is do que às vezes a gente já conseguia ver através da nossa intuição ali, né? Percebendo mais ou menos o fenômeno antes de fazer os cálculos aí, né? Necessários. Deixa eu só mutar aqui o meu celular que está apitando aqui as mensagens do WhatsApp. Então, assim, se eu vou fazer, por exemplo, vou fazer 5 espalhamentos, né? E aí eu tenho 5, se eu tivesse menos, se eu tivesse 4 endereços, aí é óbvio que ia dar, no mínimo, ia ter uma colisão, né? Porque não é aquele até que o pessoal chama de princípio de casa dos pombos, né? Se você tem 4 casas de pombos e tem 5 pombos, né? Em algum momento vai ter colisão, né? Em algum momento vai ter 2 pombos que vão ter que ficar na mesma casa. Acho que é isso, né? O negócio. Será que eu tô. Agora, eu fiquei com medo aqui de estar falando bobagem. Eu não sei se o negócio da casa dos pombos é isso mesmo ou não. Mas acho que é, véio. Se eu estiver falando bobagem, me desculpem aí. Mas é fato que se você tem só 4 endereços e aí você vai ter 5 espalhamentos, aí fatalmente você vai ter pelo menos uma colisão. Agora, ou seja, quanto mais o número de endereços for maior do que o número de espalhamentos, em termos de proporção, né? Você fala, eu tenho 2 vezes o número de. Se eu tiver R espalhamentos, eu vou ter 2 vezes R. Eu tenho 2 vezes R registros disponíveis, por exemplo. Ou então eu tenho 10 vezes R endereços disponíveis. Quanto mais esse número vai aumentando, mais você vai tendo uma garantia, entre aspas, tá? Você vai tendo uma expectativa aí de que não vai ter colisão, né? Porque tipo, você tem bastante endereço disponível. Tá? O normal não é acontecer o que está acontecendo nesse exemplo aqui, que eu tenho nem meia dúzia de registros e eu já tenho uma colisão, sendo que eu tenho 255 endereços disponíveis. Tá? Então uma boa função de hash ela vai dar um bom espalhamento, mas ela também precisa
ter endereços aí disponíveis. Se você tiver um número de endereços muito próximo do número de espalhamentos que você vai fazer, aí você vai ter mais colisões, tá bom? E essa é uma dificuldade também do hash, porque você tem que saber a priori quantos espalhamentos você vai fazer, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a árvore B não tem, né? A árvore B ela vai funcionar bem para qualquer... Você não precisa saber, né, de antemão quantos registros você vai inserir, tá bom? Já no hash isso aí é importante, né? Você não vai colocar um número de endereços aqui imenso para depois você inserir meia dúzia de chaves, não vai valer a pena, né? E você também não vai colocar poucos endereços para depois inserir um montão de chaves também, não vai valer a pena. Então essa é uma dificuldade do hash, tá bom? Só que o hash, vocês estudaram isso lá em AED1, ele tem uma complexidade esperada, tá? Porque você não vai ter uma garantia mesmo de pior caso. Com uma boa função de hash, você vai ter um número esperado aí de odd 1 colisões em cada endereço. Ou seja, porque o número de colisões depois ele vai ditar, entre aspas, estou falando ditar assim, uma palavra não sei se adequada, mas assim, desse número de colisões que pode ter aí no máximo em cada endereço, daí vai sair a complexidade dos teus algoritmos. Porque, por exemplo, você vai fazer uma busca. Então você quer saber se a Lisa está lá. Aí o que você vai fazer? Você vai calcular a função de espalhamento para a Lisa, aí você vai olhar na posição que ela te der aqui e vai procurar ela nessa lista ligada, né? Então, sei lá, no caso da Sandra, então eu uso a função de hashing, vai dar 152, aí eu venho para a lista ligada. Aí aqui o primeiro registro não é a Sandra, eu vou ter que ir para o próximo, né? Então eu já fiz um acesso aqui à memória, depois eu vou fazer outro, tá? E agora eu estou falando de memória principal, por enquanto, né? Então eu fiz um acesso, não era a Sandra, eu vou fazer outro, né? Se tivesse mais um aqui, ó, se não fosse a Sandra, tivesse mais um, eu ia fazer mais um acesso. Então quanto maior for essa lista, maior vai ser o meu tempo de busca, tá? O meu tempo de busca basicamente ele vai ser o tempo de eu varrer essa lista, e o tempo de eu varrer essa lista vai ser o número de colisões que vai ter aqui nesse endereço, tá bom? Então a análise do hash, a análise de complexidade de tempo, né, das operações de hash, ela obviamente assim, você paga o preço de calcular o hash, porque também você vai usar um cálculo matemático lá que às vezes é tão complexo que fica computacionalmente caro de você só calcular, né? Você calcular esse número. Então a função de hash também não pode ser difícil de calcular, tá? Mas geralmente ela não vai ser difícil de calcular. Então se calculou, ela tem uma complexidade aí odd 1, de calcular. Aí eu calculei, depois eu venho para a lista. E aí se eu conseguir falar para você que a probabilidade lá, o número esperado, né, de colisões é odd 1, aí então eu estou te dizendo que a busca vai ser odd 1, tá bom? Então agora qual é do outro lado da balança, né? O que você perde? Porque aí você vai falar, pô, é odd 1, eu fico usando aquelas árvores B lá que é odd log n, então eu vou partir para o hash, né? Aí qual é o lado que você pode perder no hash? É o espaço, porque você pode estar com um vetorzão imenso aqui e guardando poucas chaves, tá? Aí, ou então você, sei lá, vamos supor, você tinha um vetor de um tamanho razoável lá, à medida em que ele vai enchendo demais, vai tendo muitas colisões, de repente você vai lá e aloca um novo vetor maior, e aí você realoca todo mundo, né? Modifica a tua função de hash agora para ela mapear naquele espaço de endereçamento maior, tal. Enfim, mas aí é uma operação complexa que você vai perder um tempão para rearranjar a estrutura toda, né? Então acaba sendo difícil de gerenciar o uso da memória com o hash nesse esquema que eu falei, tá bom? E aí dependendo do caso você vai avaliar o que funciona melhor, se é o hash ou a árvore B, tá bom? O hash que eu estou falando agora, na verdade assim, então, desculpa, se você estiver pensando em memória principal, aí você vai pensar em hash ou AVL, né? Ou sei lá, alguma outra árvore balanceada,
tá? E agora no disco você vai pensar o árvore B ou o hash em disco, né? O dilema é mais ou menos o mesmo, tá bom? Agora vamos ver o que, que muda aqui quando a gente vai falar de hash em disco, né? O que, que muda disso tudo que eu falei? Não muda muita coisa não, tá? O que muda é mais ou menos, eu diria que é o esperado, né? Que digamos, a modificação que a gente vai fazer no hash, ela é parecida com a modificação que a gente faz na árvore, tá? No caso da árvore B, o que, que a gente faz, né? A gente cria aqueles. Vamos fazer assim, vai. Em vez de eu vou acompanhar um pouco agora aqui pelo material do Xavier, para a gente poder ver a notação que ele está usando e tal, e aí a gente vai olhando aqui o que ele está falando, tá bom? Então deixa eu parar o que eu estava dizendo aqui, vamos começar por aqui, ó. Então aqui, ó, para ele, o R vai ser o número total de registros a serem armazenados em um índice, tá? Lembra que agora a gente está pensando naquele arquivo de índice lá, né? Então R vai ser o número de espalhamentos aí que a gente vai fazer, certo? Porque é o número de registros que a gente vai guardar, né? Então para cada um deles eu vou ter que calcular lá o hash, enfim, né? O qual está dividido em blocos de tamanho fixo com capacidade para armazenar um certo número n de registros de tamanho fixo. Então é aqui que muda, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Que é assim, aqui ó, quando eu tenho um elemento aqui desse dentro do hash aqui normal, de memória principal, eu vou ter um registro aqui. O que ele está falando, eu tentei encontrar uma figura disso, não encontrei, tá? Mas então eu vou falar que é fácil de vocês imaginarem, tá? Imagina que agora um elemento desse não vai ter um registro só, ele vai ter vários, tá? Qual que vai ser o tamanho desse bloco? É a mesma coisa da árvore B, né? Porque lembra que na árvore B a gente projetou o nó para ter mais ou menos o tamanho da página lá, que quando a gente lê a página no disco, ele carrega um nó, ele carrega lendo uma página só, e aí aquilo era um blocão lá com vários registros. Aqui é a mesma coisa, tá? Então eu vou ter um número que aí eu vou chamar de N minúsculo, tá? Que daqui a pouco vai aparecer um N maiúsculo aí, né? Então o N minúsculo vai ser o... Desculpa aqui que tá um barulho de moto aqui na região, esse que é o problema de gravar o vídeo aqui mais cedo, né? Quando eu tô de madrugada aqui não tem esse problema. Então, e eu não posso fechar a janela aqui porque tá um calor aqui, se eu fechar eu vou congelar. Eu vou congelar não, vou derreter. Então o N minúsculo vai ser o número de registros que eu vou guardar dentro desse bloquinho aqui, ó. Tá bom? Então, o que que isso vai mudar, né, pessoal? Eu já vou falar já, eu vou seguir pelo texto aqui, tá? Só pra gente seguir a ordem. Então, guarda isso aí, daqui a pouco vocês vão ver o que que isso vai mudar aqui nas coisas que eu falei. Nosso objetivo é fazer acesso a disco em OD1 usando a técnica de espalhamento. Lembra que quando vocês estudaram isso em AED1, vocês viram lá que o acesso vai ser OD1, isso é o tempo esperado, tá? Que é uma análise probabilística, tá? Neste caso, uma função de espalhamento leva uma chave K, que ela poderia ser primária ou secundária, em um endereço HK do arquivo em disco, dado naquele endereço relativo lá, tal, né? Então H é a função de hash, tá? Então H de K, o K é a chave, né? Então quando eu jogo o K lá na função de hash, esse H de K vai ser o endereço que essa chave vai estar lá, tá bom? Então o H de John Smith é 152, tá? O H da Lisa Smith é 001, é 1, né? Beleza? As chaves mapeadas em um mesmo bloco são denominadas sinônimas e uma colisão ocorre quando o número de chaves mapeadas em um bloco é maior do que n. Tá? Então, o que muda? É o conceito assim, o conceito de colisão continua igual, mas como aqui agora o bloco vai caber n registros, então se n registros forem mapeados para o mesmo endereço, eu ainda não considero que houve colisão. Por quê? Porque assim, eu vou ler esses N de uma vez só lá no disco e eu estou preocupado com isso, né? Então se o tamanho lá dessa página vai caber tipo 1000 registros, então se eu
mapear 1000 chaves no mesmo endereço, eu ainda não tenho uma colisão, porque eles estão todos dentro da mesma página, tá bom? Eu só vou dizer que tem colisão se eu mapear um número maior do que n, porque aí sim eu vou precisar ir para uma outra página, tá bom? Então é isso que muda, basicamente é isso que muda, tá bom? Então, assim como a árvore B, ela acaba sendo uma árvore parecida com as árvores que a gente conhece, só que com os nós assim imensos, e isso faz com que a árvore acabe ficando mais achatada. Aqui essa estrutura é a mesma coisa, né? Porque ela vai acabar ficando mais achatada, que o número de endereços que eu preciso vai ficar menor. O tamanho das listas aqui também vai ficar menor. Por quê? Vai achatar tudo, porque esses bloquinhos aqui agora vão ser maiores, tá bom? Então, basicamente é isso que muda, tá? Não tem assim muita novidade além do que eu estou falando aqui, tá? Não tem muito o que a gente falar, tá? Então a gente já está meio que já chegamos quase que no ápice aqui do assunto, tá bom? Só vamos agora ver aqui algumas coisas aqui de calcular um pouco aqui algumas coisas aqui. Vamos fazer isso por cima, mas né, não vamos entrar em muitos detalhes. Mas vamos dar uma olhada agora nesses cálculos que a gente tem que ver lá, né? Para saber aí o negócio das colisões, né? Que é o que importa. Pessoal, eu vou só abrir um parênteses aqui, pequenininho, tá? Que é assim, eu acho que eu vou parar esse vídeo, aí eu começo o meu parênteses no outro vídeo, que é melhor a gente ir quebrando os vídeos para não ficar nenhum vídeo muito longo, né?